Amém, amém. Glória a Deus. Que você possa se assentar. Nosso querido pastor Tiago não está conosco hoje, mas eu pedi para que ele gravasse um vídeo. Ele me desafiou a trazer a ministração hoje, porque era uma ministração que estava no coração dele. E ele falou: William, terei que viajar, e você está na incumbência de falar. Mas eu falei: eu vou, mas pelo menos cumprimentem o pessoal, eles estão com saudade de ver o seu rostinho. E ele trouxe um vídeo aqui sobre o que Deus colocou no coração dele a respeito dessa mensagem, e ele vai fazer essa parte introdutória aqui, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando a nossa nova série de mensagens Eclesia ou Eclésia. Nada pode nos parar. Nós somos igreja. Não é eu sou igreja, eu sou templo. Você é templo do Espírito Santo. Agora nós somos igreja, nós juntos somos igreja. É o poder de Deus através do juntos, através do nós. Quando Jesus institui a sua igreja, lá em Mateus 16 e 18, ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode parar a igreja poderosa do Senhor. É interessante que Jesus usa aqui uma palavra que não era uma palavra do contexto religioso. Ele usa a palavra eclesia, eclésia. Essa palavra, ela tem a sua origem na política grega. Sim, Jesus usa um termo político, da política grega, e é interessante nós entendermos a raiz dessa palavra, porque ela aponta para o significado, a missão e o propósito da igreja. Jesus não usa a palavra sinagoga ou templo, que era a palavra que os religiosos utilizavam. Ele usa a palavra eclesia. Certamente os discípulos ficaram se olhando, as pessoas ficaram: como assim? Que palavra é essa? Em que contexto ele está trazendo isso? Eclesia era um órgão da política grega responsável por debater e tomar ações em prol da cidade. Era um conselho de pessoas que tomava decisões a respeito da cidade. Então, quando Jesus traz essa palavra, ele está sendo cirúrgico e intencional. Jesus é sempre intencional. Ele está, através dessa palavra, eclesia, revelando o propósito e a missão da igreja, que é de um propósito de governo, um propósito de transformação, um propósito de ocupação em todas as esferas da sociedade. A igreja, a eclesia, foi chamada para fora das quatro paredes. Nós fomos chamados para tomar decisões em prol da cidade, decisões na esfera espiritual que vão impactar na esfera natural, sim. Nós fomos chamados para conquistar espaço, para influenciar todas as esferas da sociedade, transformar a cultura, as artes, a educação. Nós somos chamados para isso. É interessante também notar que quando Jesus reúne ali os discípulos, pela primeira vez ele os chama de apóstolos. E apóstolo também não era uma palavra do contexto religioso. Apóstolo é uma palavra romana, uma palavra que era utilizada para intitular os oficiais romanos que eram responsáveis por implementar a cultura romana em um novo território. Quando eles conquistavam uma cidade, eles enviavam os apóstolos, que eram esses oficiais romanos, responsáveis por garantir a implementação da cultura romana. As artes, a educação, a arquitetura teria que ser conforme o costume dos romanos. Olha só como Jesus é intencional e cirúrgico. Eclesia e a palavra apóstolo apontam para o nosso propósito e missão. Nós fomos chamados para fora, nós fomos chamados para fazer a diferença, para transformar a cultura. Esse é o nosso papel, trazer a cultura do céu para a terra. E essa vai ser a nossa série de mensagens Eclesia. Vamos falar sobre o nosso papel como igreja. Nós temos um papel, você tem um papel. Igreja é movimento, não é monumento. Igreja é um movimento para fora das quatro paredes. Então vamos juntos meditar nisso e aprofundar mais nisso. Deus te abençoe, até mais.
Vocês perceberam que o assunto é denso, né? Gente do céu, vocês não têm noção do desafio que eu estou vivendo essa noite. Eu quero fazer um merchan antes aqui. Eu conheço muito bem esse pastor Fernando Mardegan, ele é pastor da Igreja Metodista ali de Corbélia. Ele já veio ministrar se eu não me engano, não sei se foi na conferência ano passado, né, que ele veio, da família. E eu comecei a ler esse livro, e sabe aquela história que santo de casa não faz milagre? Cada página que eu li, eu falava, não é possível que alguém de Corbélia poderia ter escrito isso, porque é muito bom. É a mesma coisa quando a gente lê as coisas aqui de Cascavel, não é possível, a gente sempre pensa que é alguém lá dos Estados Unidos que tem um nome famoso e importante. Por isso que eu quero aconselhar vocês. Às vezes vocês olham pessoas, leitores, pessoas que escrevem aqui da nossa igreja, e vocês pensam assim, por que eu vou ler esse cara? Senta do meu lado, quero ler alguém que já morreu. Valorize as pessoas que têm tido uma visão de Deus. E eu quero realmente fazer um merchan desse livro, Eclésia ou Eclesia, do pastor Fernando Mardegan, que é incrível. Você lê cada página desse livro com um caderninho do lado. Não sei se você se empolga isso, mas quando o livro te tira para fora do livro é empolgante mais ler, mas você também lê com uma esperança. Ele escreveu esse livro em plena pandemia, e daí quando você lê esse livro e vê páginas da pandemia aqui, você pensa, uau, parece que ele está falando de outro planeta Terra, não é possível. E sim, nós passamos pela pandemia. E eu acho que tem na Bookstore, tem na Bookstore, né? Outra coisa que eu quero fazer, a vida é feita de acordos. Fala comigo, a vida é feita de acordos. Então, para não vir ninguém lá no YouTube falar que eu falei eclesia e a eclésia, ou falei eclésia e eclesia, nós vamos fazer um acordo que eu vou falar eclésia. Tá bom? Para vocês não me olhar estranho, porque eu não consigo falar eclesia, vou falar eclésia. Minha artezinha não deu certo hoje, que triste. Mas vamos lá, sem artezinha. Eclésia ou eclesia é uma palavra que realmente, como o Tiago falou ali, vem fora de um contexto. E esse lance de vir fora de contexto é algo tão engraçado. Ô Bonato, diminui só um pouquinho meu microfone. É tão engraçado porque nós estamos acostumados com as coisas mastigadas, e nós temos um péssimo hábito, e eu digo isso de mim mesmo, eu não vasculho. Quando a gente fala nós somos igreja, a gente tem um entendimento de muitas vezes, eu sou igreja, você é igreja, nós somos igrejas, mas nunca ninguém parou para realmente descobrir o que é igreja, ainda mais eclésia, ou sinagoga. Agora eu vou trazer 2 termos para vocês. Nós não paramos para analisar essas coisas. E lendo esse livro, cada página que eu lia, eu ficava pensando, por que é que o autor está fazendo eu entender sobre isso? E depois que eu entendi sobre isso, eu pensei, uau, não pode parar só em mim. Aquilo que Jesus implementou, a eclesia que Jesus implementou na cabeça dos apóstolos, eu tenho 99% de certeza que nós não entendemos. Porque se nós entendêssemos o que Jesus trouxe para aqueles apóstolos, nós viveríamos uma vida diferente. Eu e você não teríamos mais crise sobre a nossa profissão. Eu já preguei aqui, acho que o Up não viu, mas o Fire deve ter lembrado uma vez que eu estava com crise na minha profissão. Se nós entendêssemos a eclésia que Jesus ministrou para os apóstolos, nós tiraríamos um fardo das nossas costas e nós caminharíamos sobre uma certeza. Aonde você vai, a eclésia de Jesus vai com você. E eu não sei se eu tenho 35 minutos. Gente, eu tenho 35 minutos. Quem me dá 5 minutos? A mais de 35. 5, 10, 15, 20. Ô, glória, eu vou conseguir pregar tudo isso hoje. Eclésia, nada pode nos parar. Isso daqui não é simplesmente uma frase de efeito. É uma confirmação, nada pode nos parar. Nós cantamos a perseguição, o Coliseu não parou a igreja, tantas coisas passaram, e agora eu pergunto para você, qual que é o Coliseu da nossa época? Não tem.
As perseguições que hoje nós temos enquanto Brasil, nem se comparam. Você está trancado numa... Quem já assistiu o Apóstolo Paulo, o último filme que saiu do Apóstolo Paulo? Eu não sei se tem na Netflix, mas é muito bom, assista. Tem uma cena em que está todo mundo preso, e daí, se eu não me engano, Lucas está preso também. E eles perguntam para Lucas recém chegou na prisão, e eles perguntam para Lucas, o que vai ter que nós estamos ouvindo barulho? E Lucas olha para eles e fala, hoje tem jogos, e eles estão embaixo do Coliseu. Ou seja, em alguns minutos, eles iam entrar na arena e iam ser devorados por leões. Sabe o que Lucas fala? Crianças, gente. Crianças ali, homens e mulheres, eles começam a chorar, e Lucas olha para eles e fala bem assim, não chorem, em poucos minutos vocês fecharão os olhos, e quando vocês abrirem os olhos, vocês contemplarão o Redentor. Isso é eclésia. Gente, isso é profundo. Isso é profundo porque cantar que a perseguição não parou a igreja, que o Coliseu não parou a igreja, é fácil. O difícil é você olhar o Coliseu chegando perto de você e você se perguntar, Deus, aonde você está? Meu filho vai ser decapitado agora, aonde você está? Por que você não veio me salvar? E eles ali, entendendo que a hora que eles abrissem os olhos, eles iam ver o Redentor. Um dia perguntaram para um pregador que ele era cego, e falaram para ele, você não se sente ruim por não enxergar as belezas da vida? E ele disse bem assim, quando os meus olhos abrirem, no primeiro dia da minha vida, vai ser para contemplar a coisa mais linda que eu já vi, o próprio Deus. Jesus veio para a terra. Vocês nunca se perguntaram por que Jesus veio para a terra? Jesus veio para nos salvar. Mas será que nós entendemos mesmo nas entrelinhas que Ele só veio para nos salvar? Se eu pudesse tirar o maior insight desse livro, foi que Jesus veio para nos salvar e fazer algo a mais. E eu quero compartilhar com vocês esse algo a mais. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, ou ligue a sua Bíblia em Mateus 16, no versículo 18. Jesus está conversando com Pedro, e ele diz bem assim, e também te digo, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão a ela. A primeira vez que Jesus usa o termo eclésia é nesse versículo. Ele diz que eu edificarei a minha igreja. Essa igreja que está aqui, no original, Jesus usou a palavra eclésia. E assim como Tiago introduziu ali, eclésia era uma palavra que não era comum para os judeus, porque eclésia vem de uma nascente grega. Eles conheciam a palavra sinagogue. E a primeira coisa que eu quero introduzir para vocês é por que Jesus não usou a palavra sinagogue e usou a palavra eclésia aqui. Ô Senhor, é a segunda vez, Jesus, faz esse negócio funcionar. Passa aí para mim, eu vou te dando ok, você vai passando. Porque sinagogue está escrito ali, mas é sinagoga. O encontro de pessoas num local físico ou um local de reuniões. Sinagoga era um local onde as pessoas se reuniam para ter conversas, para falar sobre coisas. E Jesus, isso daqui eu acho que tem que ser ungido, mergulha no óleo santo. E Jesus não usa essa palavra. E por que ele não usa? Porque a igreja que Jesus veio instituir, ela não é um clube, ela não é um local de eventos, ela não é um monumento. Para quem gosta de história, se você for na Inglaterra, se você for na Europa, você verá templos maravilhosos, templos onde pregadores
ilustres pregadores, heróis da fé do nosso tempo, pregaram. E hoje são alugados para eventos, para festas. Tem outros que são danceterias, tem outros que são bares. Se Jesus tivesse usado a palavra sinagoga naquele termo, ele estaria enquadrando aquilo que ele fez, a simplesmente dizer que a igreja que eu edifiquei, ali é a igreja que ele edificará, porque ele não tinha morrido ainda. Mas Jesus, do nosso tempo, a igreja que ele edificou está presa em quatro paredes, está presa dentro de um evento, está presa aqui. A hora que nós falarmos, irmãos, vão em paz para suas casas, acabou a igreja. Só que a igreja que Jesus veio para instalar no coração, Jesus estava instalando um drive ali já nos apóstolos. Nos apóstolos era algo que precisava perpetuar por toda a eternidade, porque ninguém sabia quando Jesus voltaria. Ninguém sabia. E Jesus era o único, a palavra diz que o único que conhece o Pai é aquele que viu o Pai, e o único que viu o Pai é Jesus. Você consegue entender que Jesus está nos ensinando algo que somente Ele sabia, e Ele precisava começar tirando o padrão humano nosso e depositando algo. É como a gente estivesse inaugurando uma outra caixinha na nossa mentalidade para explicar. Jesus estava fazendo isso naquela hora. Eu não vim para ser aquilo que vocês esperam, até porque os judeus esperavam o Messias de uma maneira que até hoje é a mesma, até hoje eles esperam. Jesus já começa a instalar algumas coisas diferentes ali. Eles, eclésia? Mas eu nunca ouvi falar sobre eclésia. A gente ouviu falar sobre igreja, sinagoga, um encontro de pessoas, uma reunião, o templo onde a gente vai. Mas a eclésia em si, eu nunca tinha ouvido falar. E Jesus começa então a explicar o porquê da eclésia. A eclésia é uma organização de sociedade política grega. Era um encontro de pessoas, sim, também, mas tinha algo diferente. Eram pessoas que se reuniam por um propósito: a edificação da cidade, a influência da cidade. A eclésia era uma organização com fundamentos políticos que traziam pessoas que tinham ideias boas, talentos bons, tinham uma visão boa para influenciar. Se esse negócio estiver funcionando, é a unção de quem casou fim de semana. Olha só, eita glória! Jesus vem para instalar algo diferente. A eclésia de Deus precisa influenciar além daquilo que as sinagogas apenas influenciam. E os apóstolos estão ali como pessoas comendo aquele conteúdo, comendo aquelas palavras em primeira mão, muitas vezes não entendendo, como eu não entendi a primeira vez que eu li, mas compreendendo que eles precisavam se influenciar de maneira positiva com as suas decisões. A eclésia tinha um propósito mais específico para o movimento que Jesus estava prestes a instalar no mundo. Gente, olha que profundo isso. A eclésia era uma palavra que se encaixava melhor no movimento que Jesus estava prestes a instalar no mundo. Nós hoje colhemos a eclésia de mais de 2000 anos atrás. Não há espaço para monumentos na cultura do céu. Por isso que Jesus não diz: sobre essa sinagoga edificarei a minha, sobre essa sinagoga será edificada aquilo que o céu está plantando. Não, ele diz sobre a eclésia, a cultura que eu venho trazer. A pedra fundamentada nesse versículo é o próprio Jesus, e ele vem edificar uma cultura, e essa eclésia serve para que eles comecem a entender a respeito disso. A eclésia, ela precisa influenciar. Por que a gente às vezes fala que nós precisamos sair das quatro paredes? Porque a etimologia da palavra eclésia significa lançados para fora. A igreja, ela é lançada para fora.
ela acontece fora das quatro paredes. Eu e você somos templo do Espírito, mas nós somos igreja. Esse é um termo ainda que muitas vezes é discutido. Eu sou igreja, você é igreja. Isso é um termo que muitas pessoas entendem. Não, William, eu sou igreja. Quando nós lemos a etimologia correta, quando nós estamos agindo como igreja, nós nos tornamos igreja. Mas sozinho, na nossa individualidade, nós somos templo do Espírito Santo. Quando a igreja, alinhada num propósito, age, ela se torna igreja. Você pode agir de maneira unilateral no seu trabalho, na faculdade, na escola, nos ambientes que você age, de acordo com uma visão de igreja. Nesse momento você está sendo um braço da igreja, sim. E nós precisamos aprender sobre essa diferença, porque essa diferença vai entender sobre a cultura do céu. Sinagoga fala de um lugar, eclésia fala de uma cultura. Você e eu talvez nunca se perguntou: Deus, por que é que a gente vai à igreja? Por que as pessoas nos desafiam a falar do teu amor lá fora? Será que nós somos missionários? Por muito tempo eu pensei nisso, que só quem anuncia o evangelho é missionário. E por muito tempo eu rejeitei isso dentro de mim, porque eu pensava: eu não sou evangelista, eu não sou missionário. Eu falo de Deus para um ou outro, mas esse não é o meu papel. O papel de evangelizar é do evangelista. O papel de ir nas nações é do missionário. E realmente, encargos proféticos que nos dão dons de governo nos levam para esses lugares, sim. Mas a igreja que Jesus veio instalar é a cultura do céu. Que se faça assim na terra, como já é feito no céu. Às vezes nós oramos o Pai Nosso, falamos isso, nós cantamos em canções isso, mas nós não temos noção do que é isso. Existe um modelo de igreja no céu, existe um modelo de cultura no céu, e quem traz essa cultura? Jesus Cristo traz isso para nós, e nos ensina, e hoje nós somos ensinados pelo Espírito Santo. A sinagoga, ela se fecha em si, o templo, ele se fecha em si, o culto, ele se fecha em si. Nós fazemos culto para nós mesmos, nós cantamos canções para nós mesmos, nós fazemos evento para nós mesmos, nós ajudamos somente as pessoas da nossa comunidade de fé. Isso é sinagoga. Agora, quando a gente começa a cantar canções que saram nações, ministrações que tocam vidas lá fora, projetos sociais que influenciam a cidade, nós estamos sendo igreja. Nós não paramos naquilo que foi edificado por mãos humanas, e nós damos um passo além. Jesus, quando traz esse termo para eles não entenderam. Jesus, o que o Senhor quer dizer para nós a respeito de edificar uma igreja, de edificar essa eclésia? Jesus está falando: aquilo que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar em primeira mão. Existe no céu esse padrão, existe no céu essa cultura, e ela vai passar por mim, e vocês precisam ser essa igreja. Vocês precisam ser. Nós não viemos aqui nos sábados, nos domingos, nas quartas-feiras, nos nossos encontros, para que aquilo que Deus depositou no nosso coração morra aqui dentro. Nós não precisamos de igrejas cheias, cada vez mais cheias. Nós precisamos de pessoas que vão lá fora e esvaziem os lugares que estão sendo dominados por Satanás. É isso que nós precisamos. Quando o Bernardo falou aqui que as portas do inferno não prevalecerão a igreja, porque a igreja, ela é corajosa, a igreja, ela é confiante, é a igreja que avança, e o inferno tenta nos barrar, mas a própria Bíblia diz que ele não pode nos deter. E como que a igreja vai ser detida por Satanás se nós só agimos como igreja nos horários de culto? Como que a igreja vai nos parar se você tem vergonha de ser cristão no teu trabalho ou na faculdade?
Eu morria de vergonha de ser cristão até os meus 14 anos, porque eu era taxado de crentinho. Aí com 15 anos eu mudei de escola e ninguém me conhecia na escola. E com 15 anos eu pude ser o William, sem estereótipos, eu só era o William mesmo. E ali eu comecei a entender que as pessoas elas querem nos bitolar, as pessoas elas querem oprimir, e esse é o papel de Satanás. Quando a palavra diz que o inferno vai tentar nos deter, é o inferno colocando culpa, condenação, estereótipos sobre a nossa vida, para calar a nossa voz. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Todo grito coletivo começa de um grito individual. Se você se calar, aquilo que Deus poderia fazer ecoar através da sua voz, não vai ecoar. Mardoqueu ou Mordecai chega para Esther? Chega para Esther e diz bem assim: talvez seja nesse tempo que você foi chamado. Talvez foi exatamente para isso que você está aí. Jesus, na pessoa do Espírito Santo, fala isso para nós, no nosso trabalho, fala isso para nós na escola, no nosso centro de influência. Talvez seja para esse tempo que você vive. Gente, eu ouvi um testemunho de um homem a respeito de algo que ele sofreu, derivado da política. Eu saí daquele momento de aconselhamento detestando política. Eu saí com nojo. Eu tive vontade de ir tomar banho, porque eu sentia que aquela podridão do Brasil estava sobre mim. Naquele momento, eu falei: Deus, eu não posso fazer nada, a não ser orar. Eu não posso dizer matem os políticos corruptos. Eu já fui corrupto, eu já menti, minto tantas vezes. E Jesus olha para mim e fala bem assim: qual que é a diferença de você e dele? Se você se arrepender, você é o meu filho, mas se não, você continua sendo uma criatura, uma criação que precisa e carece de arrependimento. Naquele momento eu parei e orei pelo nosso país. Nós precisamos ser influência por onde nós passamos. Por isso que Jesus, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, diz: eclésia, uma igreja que influencia, algo que fazia sentido para eles, para aquele momento, para aquele movimento que Jesus estava iniciando. A eclésia influencia, a sinagoga se fecha. A sinagoga matou Jesus. Uau! Dogmas e paradigmas da sinagoga crucificaram o Messias. E não pense que eu e você somos melhores. Se Jesus tivesse vindo na nossa época, talvez nós teríamos crucificado Ele da mesma maneira. Quando eu chego num aconselhamento e alguma pessoa me conta um pecado terrível, na hora eu tenho que parar e pensar: Jesus, o Senhor morreu por essa pessoa. O seu amor pode transformar essa pessoa. Quando eu ouço atrocidades que aconteceram, o meu senso de justiça quer fazer algo, mas o meu espírito diz: se acalme, cara. Você precisa entender o que eu vim fazer. Eu vim instalar uma cultura que a tua mente humana não vai entender. Você vai querer que só os que são da sua família sejam salvos. Você vai querer que só os próximos, as pessoas boas sejam alcançadas. Mas eu não vim só para eles. Eu não morri naquela cruz só para eles. Todo aquele que confessar e admitir que eu sou o único Deus, isso é suficiente. Jesus poderia olhar até os maiores pecados que aquele ladrão na cruz fez, e Jesus escolheu o amar, porque nos olhos daquele ladrão existia arrependimento. É a igreja ali, salvando um pecador até na hora da morte. Jesus poderia olhar e falar: Deus, eu já salvei tantos, eu vou ter que salvar esse infeliz aqui. Não. Ele falou: aos 45 do segundo tempo, dá tempo de salvar mais um. Dá tempo de salvar mais um. Isso é uma igreja
influente. Isso é uma igreja que entende o que precisa fazer. Jesus, ele não passou aqui na terra apenas para nos salvar, ele passou para nos unir a um propósito celestial. Gente, isso é muito sério. Jesus não veio só para nos salvar. Isso é algo que tem no meu coração muito nítido. Se Jesus quisesse ter salvo a humanidade, não existiria ninguém para impedir ele. Poderia chegar o diabo e falar bem assim: quem é você para querer salvar? Você tinha que morrer, se sacrificar. E Jesus falava: cala a boca. E o diabo sumia. Os anjos sumiam, a maldade. Se Deus quisesse fazer, ele fazia. Não ia existir ninguém contra Deus. Se toda pessoa que tentasse ir contra ele fizesse sumir, no céu só iam ficar as pessoas que Deus queria. E por que Deus não fez isso? Por que Deus deu livre-arbítrio para Adão e Eva? Porque Ele queria que as pessoas que estivessem do lado dele durante a eternidade tivessem o desejo de estar com Ele. Gente, isso é a coisa mais poderosa que nós podemos carregar aqui na terra. Não é ser apenas salvos por Cristo, mas é querer ser salvo por Ele todos os dias. Quando Jesus diz para os seus apóstolos: eu estou vindo para edificar a minha eclésia, Ele está dizendo: eu vim de um lugar para salvar vocês, mas até esse dia acontecer, onde eu vou tirar o fôlego de vida de cada um, vocês precisam propagar isso que eu estou ensinando a vocês, porque vocês vão morrer, outras pessoas virão, e a eclésia do Senhor precisa continuar. Eu vou morrer, e aquilo que eu edifiquei na minha carne, no meu sangue, vai ir junto comigo. Mas a eclésia, o padrão celestial, a cultura que só eu vi, eu vou trazer para vocês. E é nesse momento que Jesus chama eles de apóstolos. Apóstolo era outra coisa que não era comum para eles. Eles não entendiam, porque o apóstolo, ele era um servo romano, enviado para modificar a cultura local, para que quando os povos, os reis, as pessoas que tinham senhorias ali em Roma, viessem morar nas cidades conquistadas, já tivesse uma cultura estabelecida. Por isso que a gente vê na Europa tantos teatros instalados, porque a burguesia precisava se entreter, então precisava ter uma cultura. Apóstolo era aquela pessoa que era responsável por isso, por implementar a visão, por implementar a cultura. Ele chegava num lugar e ele começava a influenciar: não se vista mais assim, não faça mais isso, vamos pintar as igrejas de paredes pretas. Ele fazia isso. Vamos tirar essa cultura aqui judaica, vamos colocar pilares gregos. Ele chamava um arquiteto e começava a pavimentar ruas. Vamos fazer as ruas no padrão romano. As pessoas não percebiam, mas aos poucos elas eram influenciadas a mudar a sua cultura enraizada, a aceitar uma cultura romana. E quando viesse o senhorio romano, eles já estavam dominados. O Brasil aconteceu isso com os jesuítas. Jesus está olhando para eles, falam: eu chamo vocês para serem apóstolos, porque eu preciso que vocês implementem a cultura do céu. E essa cultura do céu, só eu sei. E Jesus caminha com eles 3 anos, ensinando a cultura dos céus. Quando os filhos do trovão ali, os apóstolos, querem matar os samaritanos, Jesus manda fogo do céu para matar esse povo. Jesus olha para eles e fala bem assim: vocês não sabem de que espírito vocês são? Jesus fala: vocês não andam mais como vocês andavam antes. Nesse caminho que eu implementei, nessa cultura que eu quero trazer para vocês, não há mais espaço para isso. Nós fomos chamados pelo apóstolo mestre Jesus, aquele que conhece a cultura do céu, aquele que escreveu, aquele que falou que seja feito assim na terra como é feito no céu. Ele já viu tudo feito no céu. Não que exista igrejas, a Bíblia não fala se existe igreja, mas existe uma cultura. Jesus também fala: serão conhecidos pelo amor.
Por quê? Porque na cultura do céu, pode ter certeza que lá no céu, todo mundo vai amar todo mundo. Porque seremos conhecidos? Porque é a cultura que Deus trouxe através de Jesus. Jesus trouxe para os apóstolos, escreveram a Bíblia, e nós precisamos andar sobre essa cultura. Quando eu e você decidimos ser crente apenas da porta para dentro, nós estamos negando aquilo que Jesus veio instalar. Nós aceitamos o sacrifício dele, nos tornamos filho, mas nós não respondemos ao que Jesus veio fazer. Jesus não veio simplesmente para nos salvar. Ele vem e ele mostra algo poderoso, a salvação, mas ele vem e diz: ei, agora vão. E da mesma maneira que eu fui enviado, olha que poderoso isso, da mesma maneira que eu fui enviado, eu vou enviar vocês. Esse tipo de coisa nós não paramos para analisar. Jesus ele vem como a boca de Deus, os olhos de Deus, traz para nós uma cultura, e nós não compartilhamos essa cultura. Esse versículo diz bem assim, é o que nós lemos: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Esse Hades é a cultura implementada hoje, a cultura que tenta tirar a nossa identidade, a cultura pop que vem nos influenciar através da música, da moda, a cultura do mundo que vem dizer que nós somos o errado, que nós somos preconceituosos. Essa cultura que tenta nos calar, ela já foi vencida. Esse versículo diz isso. Eu parafraseei esse versículo, e eu digo que você, Pedro, é o meu apóstolo, mas aqui poderia ser o nome de vocês. Eu digo a você, William, eu digo a você, Bernardo, vocês são os meus apóstolos, e é sobre Cristo, a pedra fundamental. Por que Jesus fala sobre esta pedra? Jesus está perguntando para eles bem assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí chega Pedro e diz bem assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala bem assim: somente o Espírito poderia ter dito isso a você. Somente alguém que não está vendo como as pessoas humanas veem poderia ter revelado isso. A pedra fundamental dos nossos dias é Cristo, e Ele vai edificar uma eclésia, uma igreja influente, e as portas, a cultura do inferno não vai prevalecer. Quando nós estamos falando sobre essa série Eclésia, nada pode nos parar, é que Jesus nos chama como apóstolos dele nos tempos de hoje, e eu não estou falando só do ministério apostólico, eu estou falando sobre o comissionamento apostólico. O comissionamento apostólico é: eu vou e influencio, eu chego na minha escola e eu influencio, eu não sou influenciado. Eu tenho um primo que até hoje foi pregar para os maconheiros e está lá até hoje. Eu me lembro do dia que ele falou: primo, estou ganhando tudo os maconheiros para Jesus. Hoje está lá precisando ser resgatado. Vocês riem, mas esse pode ser vocês. Ah, William, você não quer mais que eu faça? Não, pode fazer. Cadê o Bernardo? Eu vi vários. Cadê o Bernardo? Eu vi o Bernardo ali. Eu vi vários amigos meus indo influenciar a sociedade através de células universitárias. 90% caíram. 90% caíram. Ah, William, não é mais eu para fazer? Não, é para você fazer. Só que é para você ser a influência, não influenciado. Só que você só consegue ser a influência quando a pedra fundamental é Jesus. Pessoas virão, pessoas serão influenciadas. Ninguém pode parar a igreja, mas qual igreja? Qual igreja? A igreja que sara a terra. A eclésia, como um movimento apostólico, ela tem o objetivo de sarar a terra.
É muito bom, gente, fazer missão, é muito bom levar a palavra para essas pessoas, e nós devemos fazer. Mas nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos entender que não existe nada de bom em nós que não tenha vindo da parte de Deus. As pessoas vão bater no teu ombro e falar: nossa, como você prega bem. Nossa, como você canta bem. Nossa, como você aconselha muito bem. Só que você acha que são palavras de incentivo e é Satanás tentando roubar aquilo que Deus depositou no seu coração. Só que se você estiver firmado nessa pedra fundamental, o Espírito Santo vai falar bem assim: ei cara, não cai na conversa não. Não cai na conversa dessa menina, não cai na conversa desse menino, não cai na conversa desse mundo. Nós somos chamados a influenciar e sarar pessoas dentro do nosso trabalho. Vocês já ouviram quantos testemunhos as pessoas contam que foram influenciadas a orar por pessoas no trabalho, e pessoas foram curadas, transformadas. Quando nós entendemos essa função da eclésia, nós paramos de cair em crise. Deus, será que o que eu estou fazendo realmente é o que o Senhor quer que eu faça? Nós temos que unir essa pergunta a outra. Deus, até o Senhor não me dar essa resposta, que eu possa ser a resposta dos céus enquanto eu estiver fazendo isso. Porque eu vou te dizer uma coisa, e isso é muito profundo. Se você orar isso e você estiver no caminho errado, e o diabo querer que você esteja nesse caminho, e você começar a sarar as pessoas ali, o diabo vai falar: cara, eu vou ter que tirar essa pessoa desse lugar, porque era para ser uma pedra de tropeço, mas ela está fazendo isso se tornar um ambiente de glória. E Deus vai olhar e falar bem assim: eu vou te tirar daí. Ou você não entende o caminho que você está trilhando, e você começa a responder isso, Deus começa a testificar: é aí que eu quero que você fique, é nesse lugar que eu quero que você continue. Nós temos que parar com essas crises que nos paralisam. Deus, será que eu vou para lá? Será que eu venho para cá? Una essa crise com um propósito. Deus, eu não sei para onde eu estou indo, até o Senhor me dizer, até chegar essa palavra, me faz ser a tua boca por onde eu passar. Que as pessoas, quando me veem, não vejam mais a mim, vejam o Senhor. Que as pessoas, quando olharem para mim e palavras saírem da minha boca, que sejam conselhos vindo do céu. Que aquilo que está feito no céu possa ser entendido pelo meu espírito, e eu possa começar a mudar aqui na terra. A eclésia que Jesus veio instalar através da vida dos apóstolos eu tenho uma cultura nova que o mundo não é capaz de entender, mas quando eu morrer na cruz e eles entenderem o maior sacrifício, o meu espírito virá e ajudará vocês. Apóstolos, pessoas que influenciam. Uma igreja que influencia é formada de pessoas que influenciam. Isso é muito poderoso. Nada pode nos parar quando nós entendemos isso. Nada pode nos parar quando nós começamos a absorver essa cultura. Nós precisamos entender, porque as 7 esferas de influência que hoje estão na terra precisam de nós. Precisam. Quais são elas? A família. Uma igreja influente precisa influenciar a família. Cadê as pessoas que defendem uma família santa, íntegra? Cadê as pessoas que vão defender a religião? Cadê as pessoas que vão influenciar e defender a educação a partir do patamar bíblico? Eu estacionei meu carro aqui, eu e a minha esposa viemos conversando até a porta sobre o futuro educacional dos nossos filhos do ano que vem. Cadê as pessoas que vão trazer paz ao coração dos pais, de colocar elas numa escola que vão preparar elas para o mundo, em cima de princípios cristãos? Cadê as pessoas que vão influenciar o governo? Gente, eu não coloco minha mão no fogo por político nenhum, mas eu oro tanto pelo Nicolas Ferreira. Eu nem sei se ele é um cara bom, mas quando eu vejo uma pessoa como ele defendendo princípios cristãos, a única coisa que existe dentro de mim é: Deus, desperta jovens que estão dispostos a entrar na política. Por que existe esse termo velha política?
Porque eu e você não estamos lá. Porque a igreja não está lá. Porque existe o Hades lá. E a cultura, a eclésia de Jesus não entrou lá ainda. Mas por que não entrou? Porque nós não estamos influenciando mais. Nós não estamos mais influenciando. Aí nós queremos que as coisas mudem, mas nós não queremos estar lá. Talvez daqui do nosso meio saiam políticos. Glória a Deus por isso. E nós temos que olhar para essas pessoas com esperança. Nós temos que olhar para as artes e para a mídia como alguém que influencia. Não dá mais para a gente sair bloqueando tudo. Eu bloqueio tudo que é possível no Instagram e no YouTube para eu não ver. Mas não dá. A gente tem que começar a influenciar agências de publicidade, de marketing, jornalismo, a colocarem coisas boas. Por que nós temos que simplesmente fugir das ruins? Por que nós não podemos criar ideias boas que vendem? Por que nós não influenciamos a ciência e a tecnologia? Por que nós não estamos influenciando a economia? Vocês viram uma notícia que uma mulher chega e convoca todos os acadêmicos de medicina e fala para eles que foi doado $1 bilhão e que todos eles não iam precisar pagar a faculdade de medicina. E todos eles no vídeo vibram. Cadê os ricos? Cadê as pessoas que podem ajudar as outras? Estão apenas entesourando pilhas e pilhas de dinheiro para eles mesmos. Cadê as pessoas que vão influenciar? Eu quero saber quantas pessoas querem ser muito ricas aqui. Pode levantar a mão, não tenha vergonha. Agora eu quero saber quantas pessoas estão dispostas a dar esse dinheiro para que Deus gerencie. Porque quando o dinheiro é de Deus, irmão, Ele fala dá e você tem que dar. Ele vai falar faça, você vai lá e faz. Quantos já ouviram o testemunho do pastor Carlitos Paiva, que diz que apenas uma pessoa ia ajudar a construir a igreja dele? E ele passa a visão da igreja, a igreja gigantesca. E um dos irmãos olha para ele e fala: pastor, eu quero ajudar você. E o pastor Carlito, muito usado, diz bem assim: Deus me falou que apenas uma pessoa ia pagar tudo. Você é essa pessoa? Ele olha para o pastor e diz: eu sou essa pessoa. Gente, apenas uma pessoa que tem o dinheiro gerenciado por Jesus é capaz de fazer isso. Os talentos que vocês têm precisam glorificar a Deus. Eu tenho um cliente meu que ele é espírita, e quando ele me disse isso, meu coração ficou muito feliz. Eu trabalho com design, e ele falou: William, eu não acredito muito em Deus, mas a única vez que eu acredito que Deus pode existir é quando você manda um trabalho para mim, porque é tão perfeito que eu só posso acreditar que foi inspirado por Deus. E às vezes eu mandei um post de Instagram para ele. Nós precisamos ter isso. Para mim foi um post de Instagram, para Deus foi: cara, eu vou influenciar através da sua vida, através da sua mão. Gente, depois que eu entrei nessa igreja, eu aprendi uma coisa poderosa: eu não faço mais para homens. Às vezes eu olho, gente, eu sou o cara, eu acho que eu e o Valmor, nós estamos na lista do Nada Aconteceu quase todas as vezes. Nós estamos sempre aqui. E não é para vangloriar, é porque se você que está no Nada Aconteceu não faz a tua parte, pode ficar tranquilo, irmão, a obra não vai parar. Deus vai continuar fazendo. Às vezes nós estamos cansados, a minha esposa nem ia vir hoje. Eu não estou dizendo isso para trazer acusação, estou dizendo para que vocês vejam aquilo que eu vejo. Eu não faço mais para vocês, eu não faço mais para o Tiago, eu não faço mais para a nossa igreja. Um dia Jesus veio e eu olhei os olhos dele, e os olhos dele me mostraram coisas que eu nunca vi. E eu não varro mais o chão para que o Nada Aconteceu aconteça. Eu varro o chão porque Jesus quer. Eu toco uma canção, eu canto, eu oro porque Jesus quer. Essa é a eclésia. Existem pessoas lá fora que precisam daquilo que só você carrega. Se você ficar pensando que um líder vai olhar para você e bater nas suas costas, você ainda está fazendo para a sinagoga.
Se você precisa de alguém que mande uma mensagem no WhatsApp e diz: nossa, como você serve bem. Nossa, como tem pessoas que você tem apacentado, que você tem discipulado. Você ainda está fazendo para a sinagoga. Se você chega no horário e sai do horário, se você cumpre a tua escala, apenas para que alguém veja: ei, você está fazendo ainda pela sinagoga. Jesus não morreu pela sinagoga. Jesus morreu por uma eclésia, por alguém que olha a necessidade e fala: Deus, eu faço, eu vou, envia-me a mim. Nós precisamos ser a resposta para essa geração. Hoje de manhã eu estava pregando no Start. Eu já extrapolei 5 minutos, mas como vocês me deram 25, eu estou no tempo ainda. Eu estava pregando no Start e eu falei: gente, daqui 5 anos vocês serão o futuro. Daqui 5 anos vocês vão fazer coisas que influenciarão a sociedade de maneira decisiva. Só que para vocês eu digo: vocês são o presente. Vocês não são mais o futuro, vocês são agora. Os meus filhos, os filhos de outras pessoas, dependem daquilo que vocês carregam. A economia, a educação, a política, a sociedade depende daquilo que eu e você carregamos. Hoje de tarde eu pensei: Deus, eu quero uma folga. Falei para Deus. 12 anos servindo todo sábado, eu falei: Deus, eu quero uma folga. Eu quero ter alguma coisa para fazer no sábado. Para mim. Depois que eu saí daquele encontro do Start, eu falei: Deus, deixa a minha folga para depois. Porque talvez foi para esse tempo que o Senhor me chamou. Gente, eu fiquei 6 meses, sabe o que são 6 meses? Vindo nessa igreja e falando para minha esposa: eu não quero estar aqui. Eu vim 6 meses, eu olhava para as pessoas aqui, eu falava: eu não quero estar no meio desse povo. Eu não quero estar dentro dessa igreja. Eu vim de outra igreja e eu queria estar em outra igreja naqueles 6 meses. E o Espírito Santo ministrava no meu coração e ele falava: William, foi para esse tempo que eu te chamei. Foi para esse tempo que eu te chamei. Foi para esse tempo que eu te chamei. Gente, tudo que eu sonhei nos próximos anos da minha vida, eu simplesmente coloquei fogo. Falei: Deus, eu queimo as pontes, eu queimo os meus planos. Eu só quero fazer o que o Senhor quer. Eu só quero influenciar as pessoas que o Senhor me der. Eu só quero apacentar as pessoas que o Senhor me der. A minha agenda, a agenda da minha esposa, não pertence mais a nós. Nós entendemos que nós precisamos ser influência. Eu e você precisamos ser influência. Essa eclésia, esse Jesus apostólico, que trouxe uma visão dos céus para nós, ele nos desperta a sairmos das 4 paredes. Nós fomos chamados para fora, para sermos a boca dele, aonde nós andarmos. Eu quero que o louvor suba já. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, essa igreja que entende quem é. João 20:20 diz que assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus, a hora que ele sobe aos céus, a hora que ele está subindo aos céus, ele diz: da mesma maneira que eu fui enviado, da mesma maneira que Deus me enviou como o apóstolo, para mostrar a cultura do céu para vocês, e para nós instituirmos uma eclésia, que do jeito que vocês fizerem aqui na terra, é a mesma coisa que está feita no céu. Agora eu envio vocês. E o Espírito Santo fala para mim e para você hoje. Aquele comissionamento de João 20:20 é o mesmo que ecoa nos nossos dias hoje. Jesus nos enviou a algo. Ele nos enviou para fora. Eu vou contar uma coisa que é muito pessoal minha. Eu tenho uma oração. Eu já contei sobre isso, né? Mas isso que eu vou contar para vocês é novo. Eu tenho uma oração, que é a história de John Wesley. As pessoas chegavam para John Wesley e falavam: John Wesley, como que os seus sermões arrebatam pessoas?
E John Wesley olhava para eles e falava bem assim: eu não sei, eu apenas me ponho em chamas e eles me vêm queimar. Eu estava em Três Lagoas no retiro, e eu sempre faço essa oração. Falo: Deus, eu não tenho nada de bom em mim, eu apenas me coloco em chamas. E eu sempre faço essa oração. E lá em Três Lagoas, no dia que eu fiz essa oração, eu comecei a ver fogo no meu corpo. E toda vez que eu oro, agora eu vejo esse fogo. Gente, as pessoas lá fora não vão mais ver vocês como elas viam antes. Elas vão olhar para vocês no trabalho de vocês, vão falar assim: eu não sei porquê, mas eu vejo algo diferente em vocês. Eu preciso contar sobre a minha vida. Vocês vão estar pegando o busão e as pessoas vão sentir paz. Paz talvez que vocês nem sabem, mas um dia talvez vocês testemunhem milagres. E você simplesmente estava ali. Mas o ambiente que você está é transformado por aquilo que você carrega. O Tiago sempre fala: Deus, dai-me 100 homens que nada temem, a não ser a Ti. E nós impactaremos as nações. Gente, nós somos mais do que 100 aqui. Se você entender aquilo que você carrega, Cascavel será pequena. Nós começamos essa série não é simplesmente para trazer um conhecimento, mas é para trazer uma indignação no coração de vocês. Eu quero ouvir a história de vocês. Eu quero ouvir as cartas escritas por vocês. Eu quero abrir lá em João, que não é o nosso João, é o João da barbearia 3,14, e ler coisas escritas dentro da barbearia. Eu quero ver coisas escritas no futebol, Léo, lá nos Estados Unidos. Eu quero ver coisas sendo escritas na vida de vocês. A nossa geração tem lenha para queimar, isso não é só uma canção. Vocês têm muito para dar, mas diferente das gerações passadas, vocês precisam sempre de alguém empurrando vocês. A eclésia de Jesus não precisa disso. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Eu queria que o Espírito Santo pairasse sobre a vida de vocês e que vocês pudessem clamar e falassem: Deus, usa a minha vida do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, que eu possa ser a igreja fora daqui, que um dia eu possa contar na minha rede de GA, que um dia eu possa pegar o microfone e contar para as pessoas aquilo que Jesus tem feito na minha vida. Cascavel precisa conhecer aquilo que só você carrega. A liderança dessa igreja não pode entrar em lugares que você entra, mas você tem o passe livre para esses lugares. E Jesus quer distribuir isso aqui agora. Confiança, identidade, chamado, resposta, ministérios apostólicos aqui, pessoas que vão levar o fundamento a lugares que não tem fundamento. Se você sentiu que o Espírito Santo ministrou no seu coração, enquanto o Samuel estiver cantando, eu queria que você viesse aqui à frente, que você clamasse: Jesus, faz em mim. Jesus, eu não aguento mais ouvir as histórias do Dávila, eu quero começar a contar as minhas. Eu quero que essa indignação aconteça no teu coração, porque essa indignação aconteceu no meu. Eu ouvia meu líder discipulador contar as coisas para mim, e eu falava: cara, eu não quero ouvir as suas, eu quero começar a contar as minhas. Você precisa ter essa indignação. Não gaste um segundo pensando: Deus, será que eu vou lá? Simplesmente vem, se derrame. Esse altar não é meu, não é da igreja, esse altar é do Senhor, e Jesus quer te encher hoje. Jesus quer encher você com fogo, Jesus quer te encher com uma unção, Jesus quer te encher com uma certeza e um propósito de impactar essa geração. Jesus quer entregar algo para você hoje que você nunca viu na sua vida. Jesus quer te levar ao ministério que você nunca sonhou na sua vida. Jesus quer compartilhar algo com você que Ele compartilhou com os apóstolos. E sabe que o que é esse algo? É o próprio céu. É o próprio céu. Nós queremos que até o final do ano o Fire You Up seja incendiado.
que os nossos cultos de sábado não sejam mais algo comum. Nós queremos ver pessoas incendiadas, sedentas, e isso precisa acontecer em algum momento. É a eclésia do Senhor, pessoas apaixonadas por Jesus. Se você que está aí quiser se ajoelhar, orar com alguém, pode orar, o nosso tempo já extrapolou. Depois vocês mandam uma mensagem para o Tiago e falam para ele, mas que você não perca aquilo que Jesus tem para te dar hoje.